de número 2, versículo de número 9, diz assim: Então disse sua esposa a ele: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Repita comigo, diga: Então disse sua esposa a ele: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Diga: amaldiçoa Deus e morre. Senta adorando o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nesta noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Verdade é, quem nunca ouviu falar acerca do servo Jó? O capítulo de número 1 narra a sua história. O que eu acho interessante, que quem dá testemunho deste homem não é profeta, não é sacerdote, não é anjo, mas quem testifica deste santo homem de Deus é o próprio Deus. O capítulo 1, verso 1 diz: Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. O Senhor diz que Jó era reto, Jó era íntegro, Jó era temente a Deus e Jó se desviava da aparência do mal. Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente a Deus e Jó se desviava da aparência do mal. O que eu acho interessante, que a Bíblia diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, Jó tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas e muitíssima gente ao seu serviço. E a Bíblia é categórica em dizer que não havia ninguém semelhante a Jó em toda a terra do Oriente. Na terra do Oriente, Jó era o maior. Na terra do Oriente, Jó era o mais crente. Na terra do Oriente, Jó era o mais servo. Na terra do Oriente, Jó era o mais rico. A Bíblia diz que esse servo Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha uma vida abençoada na presença de Deus. O que eu acho interessante que Jó, aonde ele colocava a planta dos pés, Deus abençoava. Aonde ele colocava as suas mãos, Deus abençoava a sua vida. Perceba que os 7 filhos de Jó têm uma casa para morar. À luz da palavra eu entendo que Jó morava em uma espécie de fazenda para conter todos os seus animais, para conter todos os seus servos que trabalhavam para ele. Jó morava em um palácio. Jó tinha uma vida abençoada. O que eu acho interessante, que quando alguém decide ser reto, ser temente a Deus, desviar-se do mal, adorar a Deus de verdade, ele chama a atenção no céu, ele chama a atenção na terra e ele incomoda o inferno. Eu vou repetir: crente que é crente de verdade, ele chama a atenção no céu, ele chama a atenção na terra e ele incomoda o inferno. A Bíblia relata acerca deste servo. Não há ninguém semelhante a Jó. Perceba que Jó tem um casamento abençoado. À luz da Bíblia, se Jó é rico, a esposa de Jó também é rica. A esposa de Jó goza das melhores coisas
na face da terra. É uma família abençoada. Perceba que durante esse texto, a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus, e o texto diz que veio também Satanás. Quando Satanás se aproxima, Deus não perde tempo de perguntar para ele, dizendo: de onde tu vens? Ele responde: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Quando ele diz que está passeando pela terra, rodeando pela terra, Deus olha para ele e diz: é impossível você não ter observado meu servo Jó. Porque Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente a mim, Jó desvia-se do mal, e não há ninguém semelhante a ele na face da terra. Quando Deus testifica do seu servo, o diabo olha e diz: Jó te serve porque tu cercaste ele de bens. A primeira coisa que eu aprendo na vida do servo Jó é que ele estava cercado pela presença de Deus. Tu acha que você está vivo por acaso? Porque diz a Bíblia Sagrada que o nosso adversário, ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, o nosso adversário nos teria tragado vivo. Te matar, o diabo quer te matar. Te derrubar, o diabo quer te derrubar. Só que tem um problema. O salmista Davi deixou registrado que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo o mal. 24 horas o diabo está tentando te destruir, está tentando acabar com o teu casamento, está tentando acabar com a tua família, está querendo destruir os teus filhos, mas tem uma cerca de Deus te escondendo, tem uma cerca de Deus te guardando, tem uma cerca de Deus. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: o diabo está tentando te tocar. Sabe por que ele não te toca? Porque tem uma cerca de Deus. Só eu acredito, irmão? Ou tem alguém comigo aqui nessa noite que acredita que tem uma cerca de Deus guardando a minha, aí a tua vida, para a glória e honra do nome do Senhor? Então o diabo olha e diz: vê Jó, eu vejo. Observar Jó, eu observo. Só que tem um problema. Toda vez que eu armo o laço do passarinheiro contra a vida de Jó, eu percebo que tem uma cerca lhe guardando. A proposta do diabo é: toca na vida de Jó e verá se ele não blasfemará de ti na tua face. Já foi dito aqui neste altar e eu vou repetir, porque o diabo, irmão, ele não entende. Ele imagina que eu e você adora a Deus por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus proporciona. O diabo nunca vai entender que nós não estamos aqui nesta noite por aquilo que Deus nos dá e por aquilo que Deus nos proporciona. Nós estamos aqui nesta noite adorando e exaltando o nome dele por aquilo que ele é. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver quem veio adorar ele aqui por aquilo que ele é. Mas o diabo não desiste. Ele olha e diz: toca em Jó e verá se ele não blasfemará de ti na tua face. O diabo está olhando e está dizendo: Jó só te serve porque tu cercaste ele de bens. Mas toca em Jó e verá se ele não vai blasfemar de ti na tua face. O que eu acho interessante, a Bíblia Sagrada diz que um dia é normal, irmão, porque existe um ditado por aí que nunca está ruim o bastante para que não possa piorar. Mas eu quero profetizar também: e nunca também está bom bastante para que possa melhorar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Um dia normal na vida de Jó, quando de repente a Bíblia diz que estava acontecendo um banquete na casa do seu primogênito. A Bíblia diz que entrou um servo. Quando esse servo adentrou dentro da sua casa, disse: Jó,
As juntas de bois lavravam a terra, as jumentas passeavam junto a elas, quando de repente veio os salbeus. Deram contra as juntas de bois, deram contra as jumentas, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, adentrou outro e disse: Jó, fogo do céu caiu e consumiu todas as tuas ovelhas, os pastores morreram queimados pelo fogo, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, a Bíblia diz que adentrou outro e disse: Jó, vieram os caldeus, dividiram em 3 bandos, deram contra os camelos, mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, a Bíblia diz que adentrou outro e disse: Jó, veio um vento do deserto, combateu a casa caiu e os teus 10 filhos morreram. Quando Jó recebe a 4ª notícia, a Bíblia diz que Jó se levanta e se coloca de pé. Sabe por quê? Porque existe notícia que nos deixa caído, existe notícia que nos deixa para baixo, existe notícia que nos coloca no chão. Quem sabe alguém chegou aqui nesta noite triste, cabisbaixo, abatido, porque a notícia ruim te colocou para baixo, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando força, Daniel, para minha igreja se colocar de pé na minha presença aqui nesta. Eu vou profetizar. O grandão está na casa e está dizendo: o diabo apostou pesado dizendo que tu ia ficar caído, prostrado, mas é a noite que ele está te dando força. Joga a mão direita para cima. O grandão está na casa e está dizendo: recebe força, 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 recebe força da parte de Deus. Me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Dá uma chacoalhada santa nele. Diga para ele: Deus está te dando força aqui nessa noite. Não, diga para ele: cadê meu retorno? Sumiu? Olha para alguém que está do teu lado. O retorno sumiu, o retorno sumiu. O sonoplasta foi arrebatado. Sumiu tanto que ele não está nem me ouvindo. Aleluia. Coloca a mão no ombro de alguém, dá uma chacoalhada nele, santa. Diga: recebe força nessa noite. Diga: esse congresso não é outro congresso a não ser Deus te dando força. Ele está presente na reunião e está dizendo: eu estou dando força, eu estou dando força, eu estou dando força. Eu só vou parar de repetir quando o sonoplasta melhorar meu retorno aqui. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando força, eu estou dando força, eu estou dando força, eu estou dando força. Deixa eu ver se alguém pega. Eu estou dando força, 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 força. Mas já tem alguém recebendo força aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando força para a minha igreja. Eu estou dando força. Aleluia. O adversário da tua alma apostou pesado e disse: vai ficar caído, dessa aí não se levanta nunca mais. O adversário da tua alma apostou pesado e disse: vai ficar prostrado, dessa aí não se levanta nunca mais. Parece que eu vejo o diabo na arquibancada olhando e dizendo: é agora que Jó blasfema. Mas a Bíblia diz que Jó vai se levantando na presença de Deus. A Bíblia diz que ele vai se levantando na presença de Deus. Ele vai se colocando de pé na presença de Deus. O texto sagrado diz que Jó se levanta. Quando Jó se coloca de pé, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça.
Aí a Bíblia diz que ele se lança no chão de novo. Quando eu olhei para esse texto, eu perguntei para Deus e disse: Senhor, se Jó já estava caído, porque o impacto da notícia colocou Jó no chão. Se Jó já estava caído, se Jó já estava prostrado, se Jó já estava no chão, para que Jó vai se levantar? Para que Jó vai rasgar o seu manto? Para que Jó vai raspar sua cabeça e vai se jogar no chão de novo? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: Daniel, adorador que é adorador não fica prostrado por causa da luta. Adorador de verdade não fica caído por causa da vergonha ou por causa da dificuldade, mas adorador que é adorador, ele só se curva para adorar a Deus. Ele só se curva para adorar a Deus. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração poderosa que vai andar de joelhos na minha presença, irmão. Não tem demônio, não tem principado que suporte uma igreja que ande de joelhos. Quer ganhar o teu filho para Jesus? Ande de joelho. Quer ganhar o teu esposo para Jesus? Ande de joelho. Ande de joelho. Ande de joelho. Jó se levanta, Jó rasga o seu manto, se curva de novo e adora a Deus. Ele vai adorar a Deus em meio à luta, em meio à perca, em meio à dificuldade. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Em outras palavras, Jó está apontando o dedo na cara do diabo e dizendo: eu adoro a Deus não é por aquilo que Deus me deu, mas eu adoro a Ele por aquilo que Ele é. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que quem sabe não tem o carro do sonho, quem sabe não tem a casa do sonho, quem sabe o aluguel está até atrasado, mas está aqui nesta noite dizendo que Deus é grande, que Deus é santo, que Deus é poderoso. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Deus nos dá, mas nós adoramos a Deus por aquilo que Deus é. Jó perde o gado, Jó perde as ovelhas, Jó perde as juntas de bois, Jó perde as jumentas, Jó perde os filhos, mas Jó permanece adorando a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus, e veio também Satanás, pela segunda vez. O Senhor olha para o diabo e pergunta: de onde tu vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Deus pergunta: viu Jó? Reto, íntegro, temente a mim, desvia do mal, e que ainda retens a sua integridade comigo. Em outras palavras, Deus está olhando e está dizendo: tu levou os camelos, Jó permanece adorando. Tu levou as juntas de bois, Jó permanece adorando. Tu levou as jumentas, Jó permanece adorando. Tu levou as ovelhas, Jó permanece adorando. Tem 10 caixões na sala de Jó, mas Jó permanece adorando. Deus está olhando para o diabo e dizendo: Jó permanece o mesmo na minha presença. Irmão, Deus está cansado de uma geração que quando a porta se fecha, ele para de adorar. Quando a porta se abre, ele desvia de uma vez. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar uma geração poderosa na
minha presença, que permaneça o mesmo adorador diante do meu altar. Eu vou profetizar aqui nesta noite, o grandão, porque eu não vim profetizar a chave de casa, irmão. Eu não vim profetizar a chave de carro. Eu vim dizer que o vento vai soprar, eu vim dizer que o vento vai assolar, mas a tua casa vai permanecer de pé. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma geração poderosa. Jó permaneceu o mesmo. Jó permaneceu mesmo. Mas o que me intriga é o que Deus diz: e não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Perceba que antes da luta, não há ninguém semelhante a Jó na terra do Oriente. Na terra do Oriente, Jó é o maior. Na terra do Oriente, Jó é o mais crente. Na terra do Oriente, Jó é o mais rico. Depois da luta, Deus olha para o diabo e diz: não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Pastor, me explica para me entender. O grandão está na casa e está dizendo: esse vento, essa tempestade não é para te destruir. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para receber crescimento no meio da prova. Ele está na casa e está dizendo: Daniel, grita em alto e bom som no meio desta igreja e profetiza para o meu povo dizendo que eu ainda sou Deus que dou crescimento no meio do deserto. Eu sou Deus que dou crescimento no meio da prova. Eu sou Deus que dou crescimento no meio da luta. Tu acha por quê que no meio de uma pandemia crente trocou de carro, comprou casa? É porque muitas portas se fechou na terra, mas a porta do céu permaneceu aberta para mim, da vida, e para a tua vida. Me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está ao teu lado, dá uma chacoalhada santa nele, diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque a porta do céu permaneceu aberta. Ela é bacalamaia, céu é. O grandão está na casa e está dizendo: muitas portas se fecharam, mas a porta do céu, a porta do céu, a porta do céu permaneceu aberta. Não há ninguém como ele. Aí o diabo olha e diz: Jó é saudável. Toca na pele, toca na carne, toca na saúde dele, e verá se ele não blasfemará de ti na tua face. A Bíblia diz que o diabo sai da presença de Deus e vai até a Jó. E ele toca em Jó da planta dos pés ao alto da cabeça. Úlceras estão explodindo no corpo de Jó. Uma espécie de chaga maligna, uma espécie de lepra, está consumindo a sua carne. No capítulo de número 19, Jó diz: eu chamo o meu servo, ele não me ouve. O meu hálito incomoda os próprios de dentro da minha casa. A Bíblia diz que Jó está em cima de cinza, e cinza no original significa lixo. Jó está em cima do monturo. Jó está em cima de cinza. Do lado de fora da cidade, Jó é conduzido para o lado de fora da cidade. A única coisa que lhe resta é um pedaço de caco de telha para rapar as feridas. Perceba que o homem que morava no palácio, perceba que o homem que morava em uma casa abençoada, rodeado de servos e servas, agora está em cima do monturo com um pedaço de caco de telha para rapar as feridas. O que eu acho interessante é que no meio desse cenário de dor,
Jó está passando caco de telha, jogando cinza sobre a cabeça e dizendo: ainda que a minha pele seja consumida, na minha carne eu vou ver Deus. Na minha carne eu vou ver Deus. Na minha carne eu vou ver Deus. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: o diabo apostou pesado que ia te destruir, mas prepara, o céu vai se abrir, tu vai contemplar a... É nesse cenário aqui. É nesse cenário de dor aqui que a mulher de Jó aproxima-se dele e diz: amaldiçoa Deus e morre. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Me ajuda aqui, meu filho, vamos terminar. A mulher sábia edifica a sua. Vamos lá? A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Jó está em cima de cinza. Jó está com um pedaço de caco de telha para rapar as feridas. Aí a Bíblia diz que a mulher se aproxima dele e pergunta: ainda retens a tua integridade? A pergunta da mulher é: tu ainda vai continuar crente? Ei Jó, tu ainda vai continuar indo para aquela igreja? Ei Jó, tu ainda vai continuar participando daquele conjunto? Ei Jó, tu ainda vai participar das consagrações? Ei Jó, tu ainda vai participar, tu ainda vai continuar servindo a Deus? Porque agora nós estávamos morando no palácio. A gente tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitíssima gente ao nosso serviço. Agora acabou tudo. E o que eu quero te perguntar é: tu ainda vai continuar crente? Porque servir a Deus, irmão, quando as coisas vão bem, é fácil. Servir a Deus quando está tudo favorável, mais fácil ainda. Só que a mulher está olhando e está dizendo: Jó, servir a Deus dessa forma aqui ficou complicado. Deixa eu dar um conselho para tu. Se não é para a gente morar no palácio que a gente estava morando, se é para a gente ficar aqui nessa miséria, é melhor amaldiçoar Deus logo e morrer. É melhor amaldiçoar a Deus e morrer de uma vez por todas. Porque às vezes, irmão, tem gente que até apoia o teu ministério quando está dando tudo certo. Até apoia a tua vida ministerial quando as coisas vão andando bem. O problema é quando as coisas começam a dar errado. Só que eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus profetizar, nem que seja para uma pessoa. Marca o que Deus vai falar para você aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: essa prova, esse deserto tem data de validade. Essa prova, esse deserto tem data de validade. Eu vim aqui nessa noite, debaixo da autoridade, dizer para você que você não vai morrer no meio desse deserto. Eu vim aqui como boca de Deus e profeta de Deus, dizer que no meio desse deserto você não vai morrer. O grandão está na casa e está dizendo: esta luta teve prazo para começar e vai ter prazo para terminar. O grandão está na casa e está dizendo: você está mais próximo do teu milagre mais do que você imagina. Só que a mulher de Jó aqui está vendo só a luta. Ela está conseguindo enxergar só a prova. Ela está conseguindo enxergar aqui só a dificuldade, só o problema. É por isso que ela está olhando para Jó e dizendo: Jó, amaldiçoa Deus e morre logo de uma vez.
Jó, ficar do teu lado no palácio foi fácil. Agora ficar em cima do monturo não tá muito fácil. Jó, participar das coisas boas da tua vida quando Deus estava te abençoando, estava muito fácil. Agora ficar do teu lado em cima desse monturo com esse pedaço de caco de telha e cinza, não dá. Eu disse e vou repetir, é fácil servir a Deus na bonança. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou procurando homens e mulheres que permaneçam fiéis diante da minha presença. Eu não sei qual é a tua realidade aqui nessa noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou procurando alguém que permaneça fiel. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: será que dá para permanecer fiel? Não, pergunta para ele: dá para permanecer fiel? De porta fechada, dá para permanecer fiel? No meio desse vale, dá para permanecer fiel? Eu me recordo de um testemunho da irmã Maria, uma serva de Deus, que ela ganhou um lote de herança. E ela não tinha condições de construir uma casa, e ela construiu um barraquinho de madeira. Era o que ela tinha para morar. De contrapartida, do lado do seu lote, havia um lote vazio, e uma doutora comprou aquele lote. Ela comprou aquele lote e construiu uma espécie de palacete. 3 andares do lado da irmã Maria. A doutora tinha um esposo empresário. Os 2 filhos da doutora formados. De contrapartida, a irmã Maria, marido alcoólatra, e os 2 filhos mexiam com droga. A doutora do seu palacete sempre observava a luta da irmã Maria. Só que um dia aquela doutora tinha tudo, só não tinha a presença de Deus. Subiu para o seu palacete, 3º andar, na varanda, catou tudo que era remédio e disse: eu vou tomar esses remédios e vou tirar a minha vida. Eu não aguento mais viver essa vida. Quando ela está lá em cima, ela consegue ouvir uma voz meiga e suave saindo de dentro do barraquinho. A doutora começou a atentar para aquela voz, e aquela voz dizia que Deus era grande, aquela voz dizia que Deus era santo, aquela voz dizia que Deus era poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aquela voz suave começou a entrar dentro do coração daquela doutora. Ela pegou aqueles remédios, jogou no chão, desceu a escadaria da sua casa e começou a bater palma lá no portãozinho do barraquinho da casa da irmã Maria. De repente a irmã Maria saiu com um sorriso no rosto, olhou para o portão e disse: doutora, a senhora por aqui? Ela disse: sim, senhor. Sim, senhora. Eu posso entrar, irmã Maria? A irmã Maria, com um sorriso no rosto, disse: pois não, doutora, pode entrar. Só que o barraco é bem simples. Não tem nem sofá para a senhora sentar, mas tem um tamborete. Se a senhora não se importar, tem um tamboretinho para a senhora sentar. A cada passo que a doutora ia dando em direção daquele barraquinho, o coração dela ia esquentando, o coração dela ia queimando. Quando ela entrou dentro daquele barraquinho, a irmã Maria com um sorriso no rosto, a doutora olhou para ela e disse: irmã Maria, eu não entendo, porque eu tenho um esposo bem sucedido, ele é empresário, eu tenho 2 filhos que são formados, olha só, a minha casa parece um palacete, dentro da minha
garagem, você percebeu, irmã Maria, que tem 2 carrões. De contrapartida, eu percebi, irmã Maria, que o seu marido mexe que o seu marido é alcoólatra, os seus 2 filhos mexem com droga. Mas a pergunta é, eu estava a poucos minutos de tirar minha vida lá em cima do meu palacete, quando de repente eu ouvi você adorando, você glorificando e dizendo que Deus é santo. Eu queria saber o que está acontecendo. A irmã Maria se levantou e disse: doutora, é porque você está olhando por fora. Por fora você está vendo que o meu barraquinho está quase desabando. Por fora você parece que a minha vida é miserável, mas por dentro tem uma presença de Deus que queima o meu coração, né? Tem uma presença que queima a minha alma. Pastor Daniel, não me entendi. Seja no palácio ou seja no barraquinho de madeira, adore a Deus de verdade, adore a Deus de verdade. A presença de Deus que é tido darkness. Brabacalamaia, céu é quebinaia. Ele está na casa nessa noite e está dizendo: Daniel, eu quero fazer morada dentro de alguém nessa noite. Urabacama, céu é quebinaia. Joga a mão direita para cima. Ele está presente nesta reunião e está falando: eu quero fazer morada, eu quero fazer morada, eu quero fazer morada, eu quero fazer morada, eu quero fazer morada. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: tem uma presença de Deus reservada dos altos céus que vai descer dentro desta casa aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou pegando alguém que estava caído, prostrado no chão, e estou depositando a minha presença nesta noite. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: recebe essa porção da minha presença. Urabacalamaia, céu é quebinaia. Em momentos de crise, a proposta do diabo vai ser: amaldiçoa a Deus e morre. Em momentos de dificuldade, a proposta de Deus é: não vai valer a pena ir para o congresso, não vai valer a pena ir para a consagração, não vai valer a pena continuar indo para aquela igreja. Mas se eu fosse dar um conselho para alguém, eu diria: ore um pouco mais, busque um pouco mais, jejue um pouco mais, confie um pouco mais, adore um pouco mais, glorifique um pouco mais. Ei, eu disse e vou repetir de novo: essa aprovação tem data de validade. Deus me trouxe aqui nesta noite para liberar esta palavra ao coração de alguém. É só um pouquinho de tempo e esse deserto vai ter um fim. Jó olha para sua esposa e diz: falas como uma louca, fala como uma louca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em outras palavras, Jó está olhando para aquela mulher e está dizendo: lembra a casa que a gente morávamos? Foi Deus que deu. Tu está lembrado das 7.000 ovelhas? Foi Deus que deu. Tu está lembrado das 500 jumentas? Foi Deus que deu. Tu está lembrado das juntas de boi? Foi Deus que deu. Tu está lembrado dos 10 filhos que nós tínhamos? Foi Deus que deu. O mesmo Deus que deu foi o mesmo Deus que tomou. O mesmo Deus que deu foi o mesmo Deus que tomou. O mesmo Deus que deu foi o mesmo Deus que tomou. O filho que você tem não é seu, é de Deus. O esposo que você tem não é seu, é de Deus. A casa que você tem não é sua, é de Deus. Foi Deus que te deu. Está no controle de Deus, está tudo na mão de Deus. E a gente precisa entender isso. Jó está olhando e está dizendo: tu falas como louca, porque Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Urabacalamaia, céu é quebiraia. Urabacalamaia, céu é que a luta de Jó só estava começando, irmão. Mas parece que eu vejo quando Jó olha para a mulher dele e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo Deus se levantando do trono e dizendo: já vamos preparar tudo para a grande virada na vida de Jó. Já vamos começar a preparar tudo para a grande virada na vida do meu servo. Eu nunca vi, irmão, um adorador de verdade morrer na miséria. Eu nunca vi um adorador de verdade o cativeiro dele não ser mudado. O grandão está na casa e está dizendo: continua adorando, porque a tua adoração está subindo, a tua adoração está subindo, a tua adoração está subindo. Mais cedo ou mais tarde Deus muda o teu cativeiro. Oh, glória. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo, viu? Porque essa luta tem data de validade e Deus está virando o teu cativeiro. Olha para alguém, profetiza, me ajuda a pregar. Diga para ele: Deus está virando o teu cativeiro aqui nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastora Keila, prepara uma adoração. Urabacalamaia, céu é quebinaia. Edelemaia, céu é quebinaia. E Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia, não se agonie não. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo: pastor, eu perdi muito. Eu perdi muita coisa. Eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pelo vale. Essa palavra é profética para o teu coração. Tem data de validade. O Deus que permitiu a prova é o Deus que vai te tirar de dentro dela. O Deus que te permitiu essa provação é o Deus que vai te tirar de dentro desta provação. O Deus que permitiu você perder é o Deus que vai te restituir. É o Deus que vai te restituir. É o Deus que vai te restituir. Coloca a mão sobre o teu coração. Soberano Deus eterno, eu quero apresentar o teu povo diante da tua presença, Senhor. Quero apresentar o teu povo diante da tua face. Diante desta palavra que veio aos nossos corações, ó Deus. Eu creio, ó Deus, que esta luta, que esta provação, ela tem data de validade. Eu tenho certeza, Deus, que nós estamos passando por esta prova glorificando o teu nome. E é no meio desta prova, deste vale, que nós seremos mais do que vencedores na tua presença. Deus, em nome